A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler a passagem que está em Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante, tá? Que fala sobre a história de dois discípulos a caminho de Emaús. Antes de nós entrarmos na palavra, vamos falar o que quer dizer a palavra Emaús, tá? Vem da expressão hebraica, que é Hamat, tá? Que significa fonte de água quente. E era um povoado que ficava em torno de 11 quilômetros de Jerusalém, de onde eles saíram, tá? Bom, o contexto dessa história todos nós já sabemos. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira e já havia se passado 3 dias, tá? Desde a sua morte, e então ele ressuscita e se encontra com aqueles dois homens que estavam conversando enquanto caminhavam, tá? Jesus então chega até eles e pergunta, né, e questiona qual o motivo, né, qual o assunto que estava discutindo, né, e percebe que eles estavam tristes e decepcionados. Ao analisar o texto de uma forma bem detalhada, nós encontramos 5 razões da decepção e tristeza daqueles dois homens, tá? E é sobre esse assunto que nós vamos falar, a decepção daqueles dois homens indo para Emaús, tá? Bom, o primeiro fato da decepção daqueles dois homens é que eles estavam no caminho errado. Por que eles estavam no caminho errado? A primeira coisa que nos chama a atenção é aqui que eles estavam indo para Emaús, sendo que deveria permanecer em Jerusalém. No capítulo de Lucas 24, 49, Jesus fala o seguinte: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneça na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então havia uma promessa sobre aqueles homens, certo? Então eles não deveriam estar indo para Emaús, eles deveriam ter ficado em Jerusalém, certo? Vimos acima que Emaús significa fonte de águas quentes, e Jerusalém ela significa lugar de paz. Sabe o que isso significa? Eles estavam saindo do lugar de paz porque eles não acreditaram, eles não creram na promessa e nem que Jesus falou naquele momento. Jesus falou que ele ia ressuscitar e era para permanecer em Jerusalém até que no alto fosse revestido de poder. Nós muitas vezes nós agimos da mesma forma. Estamos tão próximos do caminho certo, mas não estamos no caminho certo. Muitas vezes nós caminhamos com o próprio Jesus Cristo do nosso lado e nós não reconhecemos. A nossa decepção é tão grande que nós esquecemos de todas as promessas que Jesus fez para nós. Nós abandonamos o lugar onde deveríamos aguardar o cumprimento da promessa e nós, pela nossa vontade, nós trilhamos outro caminho simplesmente porque não cremos, não acreditamos na promessa. Outro fator que eles estavam tristes, eles não conheciam Jesus. Uma coisa interessante, eles andaram com Jesus pelo menos 3 anos. Viram ele ressuscitar mortos, dar vista aos cegos, fazer paralíticos andar. Viram Jesus perdoar pecados, viram Jesus realizar todo tipo de sinal e maravilhas. Viram ele pregar sermões maravilhosos, mas não reconheceram Jesus quando ele estava do seu lado. Ele estava caminhando para Emaús e não reconheceram Jesus. Uma coisa é certa: quem tem uma experiência verdadeira com Jesus nunca esquece de Jesus, tá? A incredulidade que impediu que eles reconhecessem. Viam Jesus como profeta, mas não como Messias. Muitas pessoas hoje não veem Jesus como profeta, não veem Jesus como Deus. Simplesmente não dão valor nas promessas de Deus, não reconhecem Jesus como deve reconhecer.
caminha com Jesus o tempo todo e não reconhece Jesus como se deve reconhecer Jesus como nosso único Salvador. Muitas pessoas se encontram nessa situação. Conhecem Jesus apenas de ouvir. Conhecem Jesus apenas de ouvir testemunho dos outros, mas não conhecem o Jesus, aquele que pode nos socorrer, aquele que pode fazer milagre na nossa vida, como tem feito, certo? Eles também não tiveram uma experiência verdadeira com Jesus, ainda estão na incredulidade. Estão sendo levados por ventos e doutrinas. É tão triste tudo isso. Ainda não veem Jesus como ele realmente é, como o Senhor Salvador, ou seja, ainda não o reconhecem. O outro motivo que estavam tristes, eles não se conheciam. Ao responder o questionamento de Jesus sobre o que estava conversando, eles demonstravam que além de não o conhecerem, também não se conheciam. Disseram que os chefes dos sacerdotes e as autoridades o crucificaram. Mas eles se esqueceram, ou se esquecem, que quem crucificou Jesus não foi as autoridades, fomos nós, através dos nossos pecados. Ainda eles não tinham entendido que Jesus morreu pelos nossos pecados e de toda a humanidade. Muitas vezes nosso maior erro é não se conhecer. Nós muitas vezes não reconhecemos que nós somos em Cristo. Nós temos a visão ainda do passado. Nós não conhecemos, não reconhecemos nós após o encontro com Jesus. Quem crucificou Cristo fomos nós, pelos nossos pecados. E através da graça, ele ressuscitou e levou com ele todas as enfermidades, todos os pecados. E além de tudo isso, ele nos deu a salvação, tá? O outro fator que estava decepcionado. Aqueles dois homens, eles depositaram sua esperança em algo que Jesus não veio fazer. Em algo que Jesus não tinha prometido. Achavam que ele iria libertar a nação judaica da sujeição a Roma. Jesus tinha algo profundamente maior e melhor para eles, que era o perdão dos pecados e a vida eterna. Mas ele estava com os seus olhos voltados para algo passageiro e efêmero. A única preocupação deles é que Jesus vinha para libertar eles do domínio romano. Ao dizer, hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, eles demonstraram que não acreditavam no sobrenatural de Deus, que era a ressurreição. Os judeus tinham a crença de que uma alma deixava o corpo depois do terceiro dia. Ou seja, se algo não tinha acontecido até ali, não ia acontecer mais. Isso tudo os deixou decepcionados. Que muitas pessoas ainda preso à lei, preso a doutrinas, preso a costumes passados, que não crê na graça e não crê na salvação, entendeu? Pessoas que buscam a Deus pelo que Ele é, mas porque querem a resolução dos seus problemas. Muitas pessoas hoje buscam a Deus para resolver os seus problemas pessoais. Não é que Deus não vai resolver os seus problemas pessoais. Deus vai resolver, com toda certeza. Querem restaurar os seus casamentos. Simplesmente, a única intenção de buscar Deus ou buscar Jesus é que eles querem algo para eles, algo pessoal para eles. Querem restaurar seus casamentos, querem cura de imediata para suas doenças físicas, doenças da alma. Querem uma casa, querem um carro, querem resolver seus problemas financeiros, querem tudo, certo? Faz de Deus como um fast food. Querem a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção. É muito triste isso. Querem
a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. E ainda querem do jeito que eles imaginam. E como se não bastasse, não creram no sobrenatural de Deus. Não acreditam que Deus, que Jesus veio, morreu para levar todos os pecados com ele, para nos dar a paz, a salvação e a vida eterna. Outra coisa também que é muito importante, eles não tinham discernimento. Em algumas versões, Jesus o chama de nércios. O que é nércio? Pessoas que não têm entendimento, pessoas que não compreendem o que está acontecendo, o que significa que são tolos ou sem discernimento. Certo? Apesar deles conhecerem as profecias bíblicas, ou diziam que conheciam a respeito de Jesus, eles não conseguiram entender que a cruz era o caminho para a glória de Jesus. A maior história da humanidade estava se desenrolando debaixo do nariz deles, ao vivo e a cores. A maior história da humanidade estava ali, mas eles não estavam discernindo, não estavam entendendo o porquê da crucificação. Quantas pessoas agem igualmente hoje em dia, mesmo presenciando o mover e o milagre de Deus, de perto não conseguem discernir e estão totalmente apáticos. Tem a morte de Jesus Cristo apenas como uma história, que é comemorada na Sexta-feira Santa. Muitas pessoas chegam ao ponto de até se pregar numa cruz. Até tem pessoas que carregam uma cruz literalmente falando, cruz de madeira. Tem pessoas que até se pregam em cruz. Como que isso vai trazer a salvação? Muitas pessoas hoje creem, muitas pessoas hoje param no calendário da Sexta-feira Santa, esquece que tem o domingo da ressurreição. Muitos presenciam sinais, maravilhas, milagres na nossa família, na nossa vida, nos nossos amigos, nos nossos familiares. Ainda crê um Cristo morto, um Cristo que não pode fazer nada por nós. Ainda crê que a Sexta-feira Santa parou. Muitos acreditam que não existe o domingo, existe só a Sexta-feira Santa. Conclusão. Só quando Jesus partiu o pão é que os olhos deles foram abertos. Eles lembraram do momento que presenciaram, onde Jesus ceava e partiu o pão com eles. Jesus tomou o pão, abençoou e partiu, entregou aos discípulos, e esses que alimentaram a multidão. Ele deixou bem claro que para nós, reconhecemos, nós temos que partir o pão, nós temos que participar da ceia de Cristo. Quando deixamos de partir o pão, deixamos de conhecer quem Cristo é. Deixamos de conhecer o que Cristo fez na cruz. Outra coisa que nos chama a atenção nessa história é que esses dois homens só tiveram a oportunidade de mudar a rota e de reconhecer quem realmente Jesus é depois de 3 atitudes deles. E eu vou te falar uma coisa. Você quer conhecer Cristo realmente como Cristo é? Não aquele Cristo que está pregado numa cruz, não aquele Cristo que é crucificado na Sexta-feira Santa. Você quer conhecer um Cristo verdadeiro? Só existe um método: convidar Jesus para entrar na casa, na nossa casa, no nosso coração. Foi o que aqueles homens viram, foi o que aqueles homens fizeram. Eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. Quando Jesus entrou na casa deles, eles deixaram ele assumir a posição de anfitrião para celebrar a ceia. O costume judeu, quem celebra a ceia era o anfitrião, o dono da casa. Jesus era um convidado, só que eles colocaram Jesus como anfitrião, como dono da casa. E se você quer conhecer Jesus, primeiramente, chama Jesus para sua casa, para o seu coração. Coloca Jesus em primeiro plano. Coloca Jesus como chefe. Coloca Jesus como líder. Coloca Jesus como cabeça. Certo?
E depois de tudo isso, eles voltaram para Jerusalém correndo. O que é voltar para Jerusalém correndo? Reconhecer que só Jesus Cristo é Deus. Outra coisa, nós temos que reconhecer Jesus Cristo em toda a nossa caminhada. Não importa o que você esteja passando, não importa qual caminho que você está traçando, não importa qual o nível de preocupação, não importa qual o nível de sofrimento que você esteja passando, ou está passando, ou já passou, mas uma coisa é certa: o caminho, na palavra diz que o caminho até Deus é através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou na palavra dele: sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem Jesus, nós somos praticamente incompetentes, nós não podemos fazer nada. É que você venha ter uma certeza no seu coração, que não importa o caminho que você esteja traçando, se Jesus estiver no seu lado, te guiando, você nunca estará perdido. Fica as palavras, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Vamos celebrar a ressurreição, vamos celebrar a vida através da graça do Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém?